Olá, está começando mais um programa Pauta Saúde e o tema de hoje será medicina integrativa. Você já ouviu falar sobre essa abordagem? O nosso primeiro entrevistado de hoje é o Dr. William Campinho, ele que é especialista na área, tem atuação na medicina integrativa e foco em emagrecimento. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar do programa Pauta Saúde. Luiz, eu que agradeço pela oportunidade de ter vindo aqui para tratar de um tema que eu sou apaixonado, que é a medicina integrativa, onde ela é totalmente disruptiva no que diz respeito à medicina convencional, mas ela não se opõe, ela é totalmente complementar, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso ao longo da nossa entrevista. É isso, doutor. Para começar, eu quero que o senhor explique o que é a medicina integrativa. Ela já existe há muito tempo ou é uma nova tendência? Olha, a medicina integrativa ela vem ganhando força, principalmente na última década e de forma mais expressiva após a pandemia. Mas nós podemos falar que a medicina integrativa ela vem para recuperar, para resgatar a medicina tradicional. Porque na medicina tradicional, o que nós temos com a evolução da mesma é o seguinte: cada vez mais nós até brincamos dizendo que cada vez mais os médicos estão sabendo sobre cada vez menos, ou seja, é a medicina da super especialidade, onde você faz um exemplo, você faz a residência médica em clínica médica, depois você faz em cirurgia e daí então você vai fazer uma outra residência voltado para uma área ainda menor, ou seja, você vai afunilando o teu conhecimento. E a medicina integrativa, ela vem exatamente partindo do que hoje você tem de um conhecimento micro e vai se transformar em um conhecimento macro, ou seja, onde você aborda todo o indivíduo, certo? Dentro de todo o seu metabolismo, dentro de todas as suas peculiaridades, e desta forma a medicina integrativa, eu digo que ela resgata a medicina tradicional, porque a medicina tradicional ela começou assim, era uma medicina ampla e hoje ela foi se afunilando. E a medicina integrativa ela vem fazer esse processo inverso, mas claro que não desconsiderando a medicina tradicional, até porque nós partimos dos pilares que nós já temos hoje do conhecimento e total gratidão à medicina tradicional, mas a medicina integrativa ela precisa ter um olhar mais cuidadoso para o indivíduo, um olhar mais amplo, olhar ele como um todo e não mais como um único setor corporal. Doutor, no seu caso, o senhor tem atuação na medicina integrativa com foco em emagrecimento, não é isso? Isso, correto. Como é que funciona essa abordagem para esse caso específico? Os pacientes que te procuram, então, estão com essa queixa e aí o senhor faz essa consulta de forma individual, né? Eu entendi agora que cada um tem as suas particularidades, não é assim que funciona? Isso, correto. Então, existe uma investigação, é isso? Exatamente. A gente olha os exames, a gente vai fazer uma avaliação. Eu costumo dizer, os exames são complementares. É a última coisa que eu olho na consulta com o meu paciente. Por quê? Primeiro eu tenho que entendê-lo, o seu contexto psíquico. Então, primeiro, pelo menos para mim, isso é o que funciona para mim e alguns colegas médicos que vêm até mim, que estão começando a ingressar agora na área, eles vêm para mim para que eu possa ajudá-los e orientá-los. O que eu digo a todos eles é o que eu uso na prática para mim. Eu costumo segmentar. E como é que eu segmento isso? Primeiro eu vou partir do contexto psíquico do meu paciente. Como é que está o seu contexto psíquico? E dentro desse contexto psíquico, o que foi dentro do seu contexto familiar que está levando para esse contexto psíquico, que está favorecendo ao processo dele de ganhar peso? E no seu processo econômico, porque nós sabemos que a economia, antigamente, na época de nossos pais, pelo menos, a gente dizia assim, fulano está engordando, está ganhando dinheiro. Hoje nós sabemos que é exatamente o contrário. As classes menos favorecidas são as classes mais acometidas pela obesidade. Porque hoje o acesso facilitado aos produtos hiperindustrializados, hiperrefinados, eles trazem alterações metabólicas que favorecem muito mais ao processo do engordar, ao processo da obesidade. Enquanto que, tanto que se você for chegar hoje no mercado e você for comprar um alimento orgânico mais natural, ele é muito mais caro do que um alimento já processado, feito em larga escala. Então, o produto de larga escala hoje é mais acessível. Por ser mais acessível, ele como o próprio nome já diz,
ele está mais ao acesso de todas as classes, principalmente das classes menos favorecidas economicamente, mesmo aquelas que têm um esclarecimento do ponto de vista de conhecimento, mas ela não consegue alcançar, devido ao seu impeditivo econômico, um alimento de mais qualidade. E isso faz com que ela tenha limitações dentro do processo de emagrecimento e que ela tenha facilidade no processo de engordar. Então, se eu não compreendo isso no meu paciente, como é que eu vou conseguir tratar a obesidade? Então, assim, eu estou partindo de um ponto de vista bem básico, do ponto de vista geral, que é economia, sociedade, contexto familiar. Tem estudos hoje que demonstram para a gente já, comprovam que ambientes obesogênicos. O que são ambientes obesogênicos? São ambientes estressogênicos, ou seja, que pais e filhos que convivem em um ambiente onde tem conflitos, em um ambiente de pouca harmonia, todos eles vão ter muito mais facilidade para o ganho de peso, e claro que isso devido a distúrbios psíquicos associados, do que quem vive em um ambiente mais harmônico. Então, viver em um ambiente estressogênico, você vai ter muito mais facilidade em se transformar em um obeso e muito mais dificuldade, do contrário, em perder peso. Então, a gente tem que partir mesmo, compreender esse lado dos pacientes, e aí a gente parte depois para o ponto de vista metabólico, como, por exemplo, eu abordar um paciente de 50 anos de idade, ele tem já um declínio hormonal, ele tem um declínio metabólico, diferente de um paciente de 20 anos de idade, mas eu tenho um obeso de 50 e tenho um obeso de 20, então não posso tratá-los da mesma forma. Eu tenho que olhar suas particularidades, eu tenho que olhar as suas particularidades econômicas, suas particularidades, como eu já falei aqui, social, familiar e metabólica, porque senão eu não vou ter sucesso no processo de emagrecimento. Posso até ter, utilizando receita de bolo, porque hoje a gente vê muitos médicos hoje na rede social se apresentando como médicos com foco em emagrecimento, mas estão usando receita de bolo. Infelizmente estão utilizando a receita de bolo, estão reproduzindo protocolos, e esses protocolos vão ter sucesso com um bom número de pacientes, mas não com todos. Mas é aí onde eu costumo dizer que vai separar o homem dos meninos, porque o médico que eu digo que são os homens, esses médicos, eles têm um conhecimento mais a fundo, eles vão conseguir tratar o seu paciente de uma forma mais particular e com muito mais sucesso e assertividade, diferente daquele outro que vai tratar alguns pacientes e os outros vão acabar depois ou ficando frustrados ou vão acabar caindo na mão dos médicos, que esses sim são capacitados para o tratamento. No caso do senhor que atende, né, com foco em emagrecimento, a gente consegue entender que existe uma investigação, né, da vida desse paciente, não só da questão física, através de exames, mas também da questão psíquica. Sim. E ele precisa de um tratamento, então, multidisciplinar. A dieta e a prática de atividade física está também incluída nesse tratamento, doutor, além da medicação, não é isso? Com certeza. Nós temos uma equipe multidisciplinar, onde é fundamental para o paciente ter uma dieta adequada, e nem o nutrólogo, nem o médico integrativo, nós não temos formação técnica para fazer dieta, para prescrever dieta. Nós orientamos do ponto de vista dietético, mas nós temos que ter na nossa equipe, andando de mãos dadas com a gente, uma nutricionista. Nós não temos conhecimento técnico para prescrever atividade física, porque assim como eu dei aquele exemplo da dieta, atividade física é tudo igual a qualquer outra. Será que se você malha pela manhã ou se você malha à tarde, olhando qualidade de saúde, será que é a mesma coisa? Você faz o mesmo exercício pela manhã e pela tarde, é a mesma coisa? Os estudos demonstram que não. Tem um estudo bem interessante, inclusive de 2023, é um estudo recente, que ele pegou pacientes com síndrome metabólica, pacientes com risco para AVC, para infarto, para diabetes, enfim, para doenças metabólicas. E do ponto de vista da educação física, esses pacientes faziam atividade física pela manhã e um outro grupo fazia a mesma atividade à tarde. O que foi que ele percebeu ao final desse estudo? Que quem praticava atividade física pela manhã e pela tarde tiveram redução dos marcadores das doenças metabólicas. Entretanto, quem pratica atividade física pela manhã
teve uma redução muito superior à que pratica pela tarde. Então, olha aí, será que praticar atividade física é só você chegar da academia, saber como é que faz, por exemplo, uma rosca direta e chegar lá e malhar? Não. Qual exercício é mais adequado para você? Qual o seu objetivo? Será que para perder peso é melhor o processo de hipertrofia ou processo aeróbico? Ou seja, o processo de musculação ou processo aeróbico voltado para o cardiovascular? Qual mais eficaz? Quem vai dar essas respostas, eu posso direcionar, mas quem tem o conhecimento técnico para isso é o educador físico. Eu preciso andar lado a lado com ele. Então a equipe tem que ser multidisciplinar, tem que ter psicólogo. Se você não tem um psicólogo na sua equipe, mas ao seu alcance, eu costumo dizer, não precisa você ter uma clínica com todos os profissionais, mas que você tenha colegas ao alcance, um psicólogo ao alcance, um psiquiatra ao seu alcance, um cardiologista, um educador físico, um nutricionista, ou seja, tenha colegas das outras áreas ao seu alcance e não queira tratar tudo sozinho, porque a medicina integrativa não é o contrário da medicina tradicional. Enquanto que eu falei que a tradicional é saber cada vez mais sobre cada vez menos, a medicina integrativa não é saber tudo. Você não sabe tudo de tudo. É você ter o conhecimento básico necessário para você saber direcionar e tratar o paciente. Muito bom. Doutor, agora chegando em um assunto que está super em alta, a soroterapia. Explica pra gente o que é isso, de que forma ela faz parte da medicina integrativa e na questão também do emagrecimento. Ótimo, excelente pergunta. O soro dos famosos, eu vou falar assim, porque a gente está o tempo inteiro vendo na mídia o pessoal tomando soro e postando os famosos, principalmente após os famosos estarem aí. Hoje, um colega fez uma viagem recente em um cruzeiro. Você sabia que nos cruzeiros eles têm uma área médica reservada para soroterapia? Onde você, por exemplo, participou de uma rave hoje, amanheceu outro dia, está lá de ressaca, está com baixa energia, por exemplo, ou está se sentindo muito inflamado, retido, você vai lá e toma um soro. Então, assim, a soroterapia está cada vez mais tomando força. E isso porque nós temos estudos embasando cada vez mais a soroterapia. Eu vou te dar aqui um exemplo. Quem já não teve ou conhece alguém que teve um quadro, uma mulher com cólica menstrual forte ou com uma enxaqueca forte, onde ela em casa tomou uma dipirona e não melhorou. Ela vai para a emergência. Quando chega lá, o médico faz o que para ela? Dipirona na veia. E ela diz, doutor, parece que o senhor tirou, foi como tirar com a mão. Minha dor de cabeça já passou. É a mesma medicação, mas é o poder da medicação injetável em comparação com a oral. Doutor, muito esclarecedora a sua entrevista, deu para a gente entender bastante o que é a medicina integrativa, como é que ela funciona na questão do emagrecimento e também sobre essa soroterapia, né, que é uma tendência, é um boom mesmo. Sim. E todo mundo comenta. Eu quero lhe agradecer, quero que o senhor deixe sua mensagem para quem está assistindo o programa Pauta Saúde e também fale um pouco mais sobre o seu trabalho, onde é que o senhor atende aqui em Feira de Santana, quais suas redes sociais, fique à vontade. Eu atendo presencialmente em Feira de Santana, Salvador e São Paulo, em especial no Instituto William Campinho, que é a minha própria clínica, fundada por mim, mas atendo também em parceria com o Dr. Gabriel Almeida, no Núcleo GA, em Salvador e São Paulo. Mas eu costumo dizer que a pandemia trouxe mais uma grande vantagem para a medicina, que é o seguinte: abriu fronteira, abriu as barreiras. Hoje eu tenho paciente de Portugal, eu tenho paciente dos Estados Unidos, porque com o atendimento online eu só não posso dar um abraço no meu paciente, mas nós temos técnicas de conexão, técnicas onde eu consigo tratar com a mesma eficácia os meus pacientes. Então, se você tem interesse, me siga nas minhas redes sociais. O meu arroba é @Dr. William Campinho, vai lá no meu Instagram, deixe um direct, diga que me viu aqui no programa, que eu terei a enorme satisfação em tirar qualquer dúvida que você tenha. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui, foi muito bacana esse bate-papo. O programa Pauta Saúde vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta falando mais sobre medicina integrativa. E a nossa entrevistada da vez será uma nutricionista especialista na área. É daqui a pouquinho.
Pauta Saúde está de volta e a gente continua falando sobre medicina integrativa. E a nossa entrevistada da vez é a nutricionista Paloma Pereira, que vai tirar todas as dúvidas sobre o assunto. Paloma, obrigada, viu, por ter aceitado o convite para participar aqui do nosso programa. Eu que agradeço pelo convite. Paloma, para começar, eu quero que você explique como é que a abordagem da medicina integrativa ela se diferencia da medicina convencional no que diz respeito à nutrição. Certo. Então, quando a gente pensa na medicina convencional, a gente pensa muito nessa parte de remediar um problema, né, que já foi instalado, ele já está ali acontecendo. Quando a gente pensa nessa medicina integrativa, a gente vai muito para um olhar da gente prevenir, né, essas possíveis doenças, e quando já existe uma doença instalada, a gente olhar esse paciente como um todo. Então, fazer todo esse processo investigativo, porque a gente entende que o ser humano ele vai existir e demandar de várias funções, de várias áreas diferentes da vida, e tudo aquilo vai influenciar. Então, a gente vai olhar a saúde como um todo, né? Da parte mental, física, emocional, social, dá a mesma importância para a terapia nutricional que teria a terapia medicamentosa, né? Então, ver o alimento não só como suprir a fome, mas também como algo para prevenção e fazer parte desse tratamento. Paloma, e quais são os princípios fundamentais, né, da sua abordagem nutricional na medicina integrativa? Certo. Então, é ver primeiro o paciente como um todo. Então, ele vai atuar muito nessa parte do tratamento também. Ele vai ser o ator principal dessa jornada. Então, ele entender que a gente não vai atuar só remediando o que já está ali como problema. Então, colocar ele como parte principal desse tratamento, dessas ações. Então, olhar de forma muito integrativa para isso. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. O paciente ele vai chegar para a gente na busca de um resultado final, né? Ele tem um objetivo final. Às vezes ele chega no consultório com o objetivo de emagrecimento, mas é um paciente que ele está ansioso, né? Ele tem questões intestinais, ele passa o dia todo fadigado, sem disposição. Então, eu tenho que mostrar para ele que a gente precisa trabalhar toda a questão intestinal dele, né? Porque tudo que vai passar por ali, questões hormonais, a absorção dos nutrientes vão passar pelo processo intestinal. Então, se eu tenho aquele intestino desregulado, com a desbiose intestinal, eu não vou conseguir dar essa resposta para ele que ele precisa. Então, ele precisa entender todo esse processo que ele vai precisar passar para então chegar no objetivo final dele tão desejado. Você considera que a medicina integrativa, né, em todos esses âmbitos na nutrição, é uma tendência? Sim, sim. Porque hoje, quando a gente observa, se a gente for só calcular as calorias, né, contar calorias, acaba ficando algo muito raso para toda a demanda que esse paciente necessita, né? Então, existe todo um ambiente que precisa ser ajustado ali para então a gente conseguir o que ele precisa ali de resultado final. Então, esse olhar mais amplo para o indivíduo, em todas as suas demandas, vai fazer uma grande diferença no resultado final dele. Só que esse olhar também precisa vir muito da equipe, né, que está acompanhando. Porque geralmente o paciente ele vai vir em busca do que ele quer de resultado final. Então, esse olhar da gente mais funcional que vai mostrar para ele que tem uma casinha ali que precisa ser arrumada antes disso. Paloma, nesse tratamento, né, com a medicina integrativa, no caso de emagrecimento, por exemplo, qual é a relevância da parte da alimentação, da dieta? É super importante estar caminhando junto com o tratamento? Sim, fundamental, né? A alimentação vai ser fundamental, e quando eu falo da alimentação, é uma reeducação alimentar mesmo. Não é só a contagem de calorias, porque se a gente for olhar as calorias, podem ter as mesmas calorias, mas os nutrientes são totalmente diferentes. E esses nutrientes no nosso organismo vão ter ações totalmente diferentes. Então, eu posso ter dois alimentos ali, um mais nutritivo, um menos nutritivo, e ambos ter as mesmas calorias. Mas no nosso organismo, eles vão agir de forma totalmente diferente. E na sinergia, quando tudo vai se encaminhar, né, em conjunto, vai ter uma diferença muito grande no resultado final. Então, eu posso estar dando para ele dois alimentos com o mesmo teor calórico, mas um altamente inflamatório, né, e outro altamente funcional, benéfico. Então, vai atrapalhar ou ajudar nesse processo de emagrecimento que a gente está consumindo.
Doutor William comentou, Paloma, que o mais difícil, no caso do emagrecimento, por exemplo, é manter, né? Então, a gente pode dizer que no caso da alimentação, essa reeducação alimentar, ela tem que seguir para a vida toda, não é só por um período até você conquistar o seu objetivo? Exatamente. Então, quando a gente pensa nesse olhar de forma geral para o paciente, é muito pensando nisso também. A gente quer que ele mude o estilo de vida, né? E que a dieta faça parte desse estilo de vida dele. E aí ela então vai ser funcional. Ela vai precisar se encaixar dentro da rotina, dentro da situação socioeconômica desse paciente, dentro dos hábitos alimentares que ele costuma, que ele tem preferência maior no consumo. Porque se eu pensar só na restrição calórica para ele ter um resultado ali de imediato, ele não vai conseguir manter por muito tempo, né? E aí o reganho pode ser ainda maior posteriormente. Então, quando ele se reeduca e que ele consegue manter essa alimentação por um tempo mais prolongado, e a gente não pensa tanto em um ganho, numa perca, né? De imediato, ele consegue manter por um tempo bem maior. Então, se torna um emagrecimento efetivo e duradouro, né? Muito bom. Paloma, como é que você aborda a questão da suplementação, né, na sua prática nutricional integrativa? A suplementação, ela vai entrar, né, mas de forma muito individual, para cada paciente diferente, em momentos específicos, em dosagens específicas, porque ela vai entrar ali como a cerejinha do bolo, né? É muito bom, ajuda muito, mas ela não vai fazer um milagre se não existir uma mudança da base alimentar. Então, ela entra realmente como um complemento, né? E a quantidade, a dosagem. Então, não existe uma receita de bolo, né? Ela vai entrar ali como uma cerejinha para complementar. Então, não existe um protocolo específico para todos os pacientes. Eu posso atender agora 2 pacientes diabéticos. Não quer dizer que os 2 vão sair do meu consultório com o mesmo tratamento, né? Com a mesma suplementação, porque são indivíduos diferentes, são demandas diferentes, rotinas diferentes. Então, ela vai entrar ali mesmo como um complemento. Paloma, como é que a dieta, né, ela pode influenciar a saúde mental e emocional de acordo, né, com a nutrição integrativa? Então, de forma bem significativa mesmo, ela vai atuar, porque para suprir o cérebro, primeiro vai passar pelo intestino. Se eu tenho um intestino desequilibrado, desregulado, vai atrapalhar na absorção dos nutrientes que vão suprir, vão nutrir esse cérebro de forma adequada. E a gente tem uma grande parte dos neurotransmissores e hormônios que são produzidos no intestino. Então, se eu tenho uma desbiose intestinal, estou com o intestino desequilibrado, né, por conta de uma alimentação ruim, muitas vezes, vai atrapalhar na produção desses hormônios, né? E são hormônios, por exemplo, a serotonina, a dopamina, que são conhecidos como os hormônios do humor, do prazer, da sensação de felicidade. Então, está totalmente, né, aí alinhado, casado a questão da saúde mental, emocional, com o que a gente consome no nosso dia a dia. Paloma, em relação a doenças crônicas, né? A nutrição integrativa, ela também serve para pacientes que têm, por exemplo, hipertensão, é diabético? Como é que seria essa abordagem? Sim, totalmente. Porque aí a gente vem com doenças que elas foram desencadeadas por conta de um estilo de vida, né, inadequado, uma alimentação inadequada. Então, se eu passo para um tratamento onde eu não olho o indivíduo como um todo, ele não está ali como ator, né, participando ativamente daquele processo, a gente está só remediando o problema, ele nunca vai ter uma melhoria na qualidade de vida dele. Então, ele vai estar sobrevivendo por conta da ajuda da medicação. Então, quando a gente muda totalmente o estilo de vida dele, né, sai daquele sedentarismo, entra para uma alimentação adequada, equilibrada, variada, suprindo o que ele necessita, regulando aí as demandas que a patologia dele também vai precisar, né, dessa adaptação. A gente tem um estilo de vida totalmente diferente e uma qualidade de vida totalmente diferente também. Então, a gente consegue dar uma qualidade de vida muito melhor para esse paciente, para que ele viva, né, de forma adequada e não só fique sobrevivendo à base da medicação. Paloma, em relação ao sistema imunológico, né, como é que a nutrição integrativa trabalha nesse sentido? Tá. Não vai existir um alimento milagroso, né, que isoladamente ele vá fazer algo assim tão significativo, mas a alimentação ela vai atuar
de forma intensa no fortalecimento desse sistema imune, a partir de uma alimentação adequada, equilibrada, onde a gente consiga ter um aporte calórico adequado, fazendo, né, as divisões adequadas de proteína, carboidrato, gorduras e com os alimentos que a gente chama, né, nutrientes reguladores, que são as vitaminas e os minerais, que vão ajudar muito a fortalecer e regular esse sistema imunológico. Então, quando a gente tem um prato bem colorido, bem diverso, em cores, a gente consegue naquela alimentação ali, naquela refeição, contemplar vários nutrientes ao mesmo tempo, né? Quanto mais colorido aquele prato da gente, mais nutrientes a gente vai conseguir contemplar em uma mesma refeição. A gente conseguiu entender que o tratamento integrativo, ele precisa ser feito com vários profissionais de saúde, né? Um tratamento multidisciplinar. Como é que funciona essa parceria no caso da nutrição? É preciso que caminhe junto com o tratamento do médico, com o educador físico? Vários profissionais vão ser importantes nesse processo, né? De acordo também com a necessidade de cada paciente, mas no geral a gente nunca trabalha sozinho, né? Porque se a gente tem um indivíduo como um todo e quando a gente fala da saúde dele, vai demandar várias áreas, então a gente precisa cuidar também de várias áreas diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele desenvolveu uma fome emocional, né? E a partir dessa fome emocional, ele desenvolveu uma obesidade. Então, ele vem para mim para fazer essa reeducação alimentar, né? Diminuir aí as calorias, fazer essa reeducação para que ele perca o peso. Mas ele tem uma fome emocional. E essa fome emocional, ela só vai ser tratada trabalhando a raiz do problema, né? Que gerou esse gatilho dele, desse comer emocional. E esse tratamento só vai ser feito em conjunto com uma terapia, com um psicólogo ou com um psiquiatra. Paloma, muito importante todas essas informações que você trouxe para a gente. Para finalizar, eu quero que você deixe um recado, né, para quem está assistindo o programa Pauta Saúde, sobre essa nova metodologia, que na verdade já existe há algum tempo, né, mas agora está mais em evidência, que é a nutrição integrativa. E eu também quero que você fale onde você atende aqui em Feira de Santana, como é que a gente faz para conhecer um pouco mais do seu trabalho nas redes sociais, enfim. Primeiro, agradecer pelo convite, né? E o que eu quero deixar de mensagem para vocês é que se enxerguem como um todo. Então, a saúde não só é a ausência da doença, mas o bem-estar físico, emocional, mental, espiritual. Então, a gente precisa cuidar de todas essas dimensões para a gente ter uma qualidade de vida muito melhor. Certo? Então, onde é que vocês podem me encontrar? Eu atendo na Clínica IME, aqui na Getúlio Vargas, em Feira de Santana. E pode me encontrar também nas redes sociais, falo lá bastante sobre a saúde nesse conceito, né, como um todo e a alimentação como parte disso. E nas redes sociais, meu Instagram é Paloma Pereira Nutri. Muito obrigada, Paloma, pela sua participação aqui. O programa Pauta Saúde fica por aqui, mas semana que vem a gente está de volta com um novo tema e especialistas tirando todas as dúvidas sobre o assunto. Eu conto com a sua audiência e até lá!